A palavra empresário mexe no ego de muita gente. Tem aquele coitado que fala a palavra empresário e já pensa Mercedes, BMW, relógio, roupa de marca, jantando no restaurante da moda e tal. Eu sou empresário, eu tenho meu negócio. Vai ver, não tem rentabilidade do negócio, que nem sabe o que ele tá fazendo no negócio. A pessoa, quando decide ser empreendedor, ela tem que gravar só as 3 últimas letras da palavra. Dor, meu amigo. Renato Oliveira, dono da Gentleman's Code Barber House, aqui para te passar 5 ensinamentos sobre negócios e a vida que o ajudaram a construir um império. Um episódio a não perder para quem quer construir o seu. O que é que te motiva a vir para Portugal? Oportunidade. Eu para trás eu não tinha nada. Pisei em Lisboa com muitos milhares de reais negativos, entendeu? Então eu só tinha uma oportunidade de ouvir com a cabeça blindada a vida de imigrante. De quarto, baixar despesa, comer o básico. Eu vim com um amigo, ele chorava. Falava, pai, não sei se eu vou conseguir viver nisso aqui. E eu vivi os dias mais felizes da minha vida quando eu cheguei. Trabalhava de segunda a sexta em Lisboa, sábado de madrugadinha, de manhãzinha e 4h30, íamos para Alentejo, trabalhávamos até domingo às 5, 6 horas da tarde, vinha embora e essa era a minha rotina, trabalhar sempre no lucro. O senhor me dizia que eu era o único que trabalhava super feliz. Cara, eu tava vivendo meu sonho. Eu acho que temos que aproveitar a vida toda, cada segundo, sabe? Isso desliga de uma hora para outra. Montei a barbearia, foi a primeira barbearia com bar, com uma mesa de sinuca dentro. Fiz um conceito como consumidor que eu gostaria de ver dentro de um lugar que eu fosse cortar o cabelo e fazer barba, e aquilo estourou em Portugal. Minha visão de negócio, Lara, é assim, a ideia do empreendedor fazer... Antes do episódio começar, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira é que este episódio foi produzido pela Rosnar. A Rosnar é uma produtora de fotografia e vídeo que produz conteúdo incrível e de alta qualidade para qualquer empresa, quer tu estejas em Portugal ou em qualquer área do mundo. Eles produzem todo o tipo de conteúdos, podcasts, cobertura de eventos, fotografias de produtos. Segue-os nas redes sociais e vai a rosnar.com para trabalhares com eles. Tenho a certeza que vais gostar. Eu estou a adorar. A segunda coisa que eu tenho para te dizer é que se tu queres apoiar este podcast, compra os nossos produtos. Nós vendemos conversation cards, que são essencialmente baralhos de cartas com 100 perguntas cada para aprofundar as tuas conversas e os teus relacionamentos com as pessoas que te rodeiam. Nós temos 2 edições. Temos o Date Night, para tu fazeres com o teu parceiro, com a tua parceira, e temos também o Girls Night, que é para tu teres aquela noite divertida, mas profunda, de conversas incríveis com as tuas amigas. Vai a www.vulnerablementefalando.com e compra já as tuas. E se não te apetece gastar dinheiro, outra forma que tu podes apoiar este canal é subscrever-te aqui no YouTube e no Spotify. Ajuda-nos muito mais do que aquilo que tu imaginas. E eu prometo-te, quanto maiores formos, melhor será este podcast. Então, subscreve-te e desfruta do episódio. Vamos começar. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigado você pelo convite. Estávamos há bocado em off a falar sobre o facto de eu já ter tido aqui a família toda. Verdade. Só faltavas mesmo tu. Tive aqui a Solange, a Amadou, a Monique. Eu normalmente ando só por trás das câmeras, né? Ah, Então eu funciono muito mais de atrás das câmeras do que à frente. mas de facto eu gosto muito da vossa família porque vocês são todos, primeiro são todos muito unidos e depois vocês são todos, cada um à vossa maneira, muito inspiradores. Vocês inspiram as outras pessoas, vocês são pessoas confiantes, todos que dão a vossa opinião, magoam quem tem que magoar, vocês dizem a verdade e dizem a vossa verdade, e eu acho que isso faz de vocês excelentes convidados. E hoje em dia é difícil, né, ser assim, porque hoje em dia o mundo tá tão estranho, tá? As pessoas vivem muito de mentira, preferem uma mentira, receber uma mentira bem contada do que uma verdade. É verdade, é verdade. Entendeu? Ainda bem que vocês não são assim. Eu tive a oportunidade de falar com a Amadou, que para quem não sabe, a Amadou é filha do Renato, antes de gravarmos este episódio, e eu perguntei-lhe quais é que ela achava que eram os principais ensinamentos
que ela tinha recebido do pai, na educação que recebeu. Eu selecionei alguns, aqueles que eu Certo. acho que são mais interessantes para a nossa audiência. Ok. E hoje o objetivo do episódio, eu queria muito, porque tu és um caso de sucesso, queria muito que contasses a tua história, que pegasses de onde tu vieste para onde tu estás agora e contasses como é que foi o processo e os ensinamentos que tu foste tirando das lições da vida. E depois eu queria também dizer-te alguns dos pontos que eu achei mais interessantes que a Madu mencionou e explorar um bocado esses isso. pontos de ensinamento. E O que eu explorar. ensinei pra ela? Vamos lá ver o que é que ela aprendeu. O que ela aprendeu, o que marcou, né? Então eu gostaria de começar primeiro por falar da infância. Infância, eu sou, moro em Portugal há 25 anos, né? Pra quem não sabe. Sou de Machado, uma cidade no sul de Minas Gerais, uma cidade muito, muito, muito bonitinha, lá no alto das montanhas de Minas. Sou criado numa família, fui criado até meus 13 anos numa quinta, vamos dizer assim, uma infância fantástica. Brinquei muito, subi muita árvore, caí muito, curti muito. Depois eu fiz uma migração para a cidade, vamos dizer assim. E aos 20 anos decidi vir para Portugal. Sou de uma família humilde, sou de origem de uma família humilde. Porém tem ensinamentos assim, aquilo que eu aprendi na minha infância. Ser correto, ser um homem de caráter, ter responsabilidade, família acima de tudo. Isso é uma coisa que me marca até hoje, sabe? Muitas das vezes naquela tomada de decisão a gente pensa e ainda vem aqueles ensinamentos, vamos dizer assim, que construiu o caráter, né? E é isso, vim para Portugal em 2000, início E eu quero daqui a bocado quero falar sobre a vinda para Portugal. Mas antes, ainda voltando um bocado para trás, vieste de uma cidade pequena, uma espécie de uma aldeia. 50 mil, 60 mil habitantes. E o que eu vejo muito é um padrão, que é, principalmente quando eu falo com pessoas ambiciosas que vieram de cidades mais pequenas, elas falam muito sobre a maneira como elas se sentiam limitadas pelo espaço. Exatamente. E sentiam que elas precisavam de expandir, mas o espaço onde elas estavam é muito pequenino. Desde que eu me lembro, como gente, assim, de parar, eu sou muito pensador, sabe? E eu tenho meu mundo, às vezes eu entro no meu mundo ali, e eu sentava debaixo de uma árvore, ficava pensando, como que eu precisava sair. Eu olhava, analisava tudo que acontecia, e em lugar pequeno faz com que a coisa fica, um mecanismo, vamos dizer assim, fica muito similar durante os anos. Eu saí de lá há 25 anos e muita coisa ainda é igual. As famílias que têm dinheiro são as mesmas, as pessoas que não têm são os mesmos, os trabalhos, tem gente que eu saí, não está errado, né? Isso é meu ponto de vista. Conheci há 30 anos naquele trabalho e está há 30 anos a fazer a mesma coisa, a mesma rotina, sai do trabalho, vai pro barzinho, toma sua cerveja, vai para casa. Eu nunca me identifiquei com isso, eu queria mais. Que às vezes os meios pequenos fazem homens pequenos, sabe? Então, o ambiente que você vive, né? Eu nunca gosto muito da minha cidade, tenho muita saudade quando eu vou lá, passo uns dias lá, assim, maravilhosos, revendo amigos, gente, um lugar de gente muito acolhedora, gente muito, muito pura, muito verdadeira, mas não me identifico, não me vejo nunca mais a viver lá. Porque eu sempre quis voar para algum lugar, para ter mais... Aliás, eu viajo, não digo que eu viajo muito, mas viajo mais ou menos. E eu gosto muito de cidade. Então, quando eu estou numa metrópole, assim, eu pareço uma criança soltando uma loja Nova de Iorque deve doce. ser eu nunca fui, mas tem muita Não, curiosidade. Nova Iorque não fui. Não? Solange foi, mas eu não tinha data, não conseguia ir. Então eu acho que vais gostar, porque se tu gostas de uma cidade... Adoro cidade, adoro metrópole, adoro Madrid, adoro Berlim, adoro Roma, sou apaixonado por Roma. E adoro cidade, adoro Lisboa, adoro aquela confusão, aquele tanto de gente diferente andando. Londres, gostei muito de Londres. Viveria, mas gosto de ver que é tanto de gente misturado, convivendo todos juntos. São Francisco. Uma cidade mesmo. Uma metrópole. E tu,
quando tu olhavas para o teu redor e dizias, ok, isto é muito pequenino, não é isto que eu quero, eu tenho mais ambição. Quais é que eram as tuas ambições em criança? Minhas ambições em criança é assim, eu não sei te dizer exatamente o que eu pensava, eu só não gostava de estar ali. Uhum. Aquela rotina, sempre a mesma rotina, chega numa altura, começa a rotina a ser sempre igual. Você não tem. Eu gosto muito de jantar fora, eu gosto muito de ir para lugares, bar, ver pessoas, eu gosto de pessoas, sabe? E chegava numa altura, eram as mesmas pessoas, os mesmos lugares e tudo. E depois que eu comecei a pegar o negócio do business, do negócio, eu cada vez mais quero morar em cidade maior, com mais gente, com mais movimento, com mais oportunidade. Eu não me identificava ali só por a questão de gostava de morar lá e gosto muito da minha cidade. Porém, acho que os jovens deveriam não esquecer do lugar onde vem, que eu não esqueço. O meu lugar de onde eu vim, eu tenho muito orgulho de vir de Machado, de vir de uma cidade do interior de Minas, de ser mineiro, de ser machadense. Só não me vejo morar lá, Uhum. E sabe? quando tu sais de Machado, tu vens direto para Portugal ou ainda passas por outra cidade no Brasil? Direto para Lisboa. Uhum. E o que é que, então voltando ao ano 2000, o que é Yeah. que te motiva a vir para Portugal? Oportunidade. Uhum. Era aquela grande oportunidade da minha vida e eu tinha que agarrar ela, independente. Eu tenho a mente muito. A minha família até fala, Renato, quando põe uma coisa na cabeça, eu não sou aquele marrão que mesmo estando errado, eu sou persistente, eu não sou insistente. Então, enquanto eu vim com um amigo, ele chorava, 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 chorava. E eu falava, pai, não sei se eu vou conseguir viver nisso aqui. E eu vivi os dias mais felizes da minha vida quando eu cheguei. O que é que estava na cabeça dele? Ou seja, eu acredito muito nisto, que é o que faz a situação é a maneira como nós a percebemos. Com certeza. Porque duas pessoas podem estar a viver exatamente a mesma coisa, mas dependendo da interpretação de cada um, as pessoas estão a ter experiências completamente diferentes. O que é que era factualmente aquilo que vocês estavam a viver e o que é que lhe fazia a ele estar assim com mais dúvidas e a ti estar com aquela maneira diferente de ver? Os pontos de vista muito relacionado também o que você tem, o que você deixou para trás e o que você quer para frente, né? Ele tinha uma mulher e um filho, meu amigo Wilson. Se estiver assistindo, um beijão para ele, que eu adoro ele. Ele tinha uma vida mais legal e eu não tinha nada. Então, por exemplo, ele perdia bastante coisa. Ele deixava para trás bastante coisa. Eu não, eu agarrei uma oportunidade de... Eu não perdi nada. Eu para trás eu não tinha nada. Eu vim para Portugal, pisei em Lisboa com muitos milhares de reais negativos. Entendeu? Então eu só tinha uma oportunidade. Eu vim com a cabeça blindada. Eu só tinha uma oportunidade. Eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Só dá certo. Só dar certo. Só dá certo. E em termos de... Tu vens com dívidas, como estás a dizer, reais negativos, e chegas a Portugal, e como é que tu vives? O que é que tu tinhas? Tu vais morar aonde? Fala um bocado sobre a fase inicial daquela... Morar em quarto, dividir com ele, com esse meu amigo. Nós moramos para 1 ano junto, num quarto, uma pessoa que eu trago para minha vida. Aliás, é meu amigo de infância, que a vida separou-nos, assim, na mesma cidade, mas ele foi para um lado e eu para o outro. E a vinda minha para Portugal, ele chegou, olha, eu também quero ir. Posso ir contigo? Eu estou pensando em ir, bora. Aí fomos atrás de documentos e tal, e viemos embora, moramos para ir 1 ano e tal juntos. E a vida, quarto, vida de imigrante. Dividir quarto, abaixar a despesa, comer o básico. Porque tudo na vida é isso, né? Se você quer alcançar alguma coisa, o fator de você ter algum dinheiro, ganhar algum dinheiro, ter algum dinheiro, ganhar não, ter algum dinheiro, não é quando você ganha, é quando você gasta, né? Tem gente que junta dinheiro e ganha um salário mínimo. Tem gente que ganha 10 mil euros e não junta nada. Não guarda uma poupança, nada. Vive no loop. Então é quanto você gasta, né? Quanto você ganha. E qual Claro é que o teu perfil de meu gestor? perfil,
Gastar tudo acima de zero é caro. Tudo acima de zero é caro. E resultou. E o que é que tu chegaste, falando agora um bocado da vertente profissional, o que é que tu estavas a fazer Eu profissionalmente? não tinha profissão nenhuma. Hum. Vim mesmo para furar a vida, para fazer tudo que estivesse disposto a fazer. Eu comecei a trabalhar numa empresa de auxiliar de manutenções em geral, e trabalhava lá dentro, procurava trabalho para trabalhar o fim de semana. Comecei a trabalhar para um senhor de auxiliar de eletricista, mas em Porto Alegre. Então trabalhava de segunda a sexta em Lisboa, sábado de madrugadinha, de manhãzinha aí 4h30, íamos para Porto Alegre, no Alentejo, trabalhávamos até domingo aí para 5, 6 horas da tarde, vinha embora, e essa era a minha rotina, trabalhar sempre no loop. E não arrependo. E esse senhor me dizia que eu era o único que trabalhava super feliz. Cara, eu tava vivendo meu sonho, tava realizando, tava conhecendo pessoas, analisando. Eu sou muito analítico, eu gosto de analisar como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas gerem, como é que as pessoas gerem pessoas. Tentava perceber como é que era o mecanismo do negócio dele. Isso faz a diferença toda. Isso faz... A observação é um dom, né? Você observar, você conseguir observar, analisar, aprender. Uhum. E é essa atitude. Eu, por acaso, estou sempre a mencionar isto. Quem ouve o podcast provavelmente já me ouviu a dizer isto, que foi... Eu estudei 4 anos na Holanda. Certo. Na altura, eu até me lembro, eu vivia em Angola, com a minha família. E em Angola, quando uma pessoa tem a possibilidade de... Há muito aquela cultura de... chega ao 12º ano, a pessoa termina o 12º ano e vai fazer a faculdade em Portugal. Certo. Isso acontece muito. Só que eu, apesar de naquela altura eu viver em Angola, eu nasci e cresci em Portugal. Ou seja, eu já conhecia Portugal. Mas os meus amigos vinham para Portugal, eu também queria vir para Portugal. E o meu pai disse, não filha, tu já conheces Portugal de trás para a frente. Vai em busca de um outro desafio, vai para um país diferente que tu não conheces. Desbravar, Exatamente, desbravar. E o meu pai disse, porquê que não vais para a Holanda? E o meu pai disse Holanda, Estados Unidos. Estados Unidos era uma ilusão completa, porque Estados Unidos a faculdade é caríssima. O meu pai não conseguia pagar aquilo, mas era uma opção. Eu depois escolhi Holanda, fui para a Holanda e fiquei lá 4 anos. E quando eu vos digo que foi dos melhores 4 anos da minha vida, porque foi mesmo dos melhores anos da minha vida, porque era o mindset que eu tinha, era eu vou aproveitar cada segundo de eu estar aqui. Então eu ia para as aulas, algumas aulas até podiam ser chatas, mas eu estava ali com gosto, porque eu vim aqui aproveitar esta experiência, que se eu fosse sair com os meus amigos, vou aproveitar a experiência, porque eu sei que daqui a 4 anos tenho que me ir embora e isto vai acabar. Mas agora, pegando o que você falando, só um pequeno ponto, a hora que você falou assim, vou aproveitar cada segundo desses 4 anos. Eu acho que temos que aproveitar a vida toda, cada segundo, sabe? Isso desliga de uma hora para outra. É mesmo. E tem que viver a vida intensamente. Decide o teu propósito, decide o que você quer fazer para tua vida. Se você não quer fazer pouco ou nada, trabalhar 4 horas por dia e viver do mínimo, tá legal também, porque a minha forma de viver não é certa. Eu não prego para toda a gente que a minha forma de viver é certa. A pessoa tem que estar vivendo bem, tem que estar vivendo sentindo feliz em viver, em fazer a coisa. Eu vivo cada segundo como se fosse você a estar na Holanda nesses 4 anos. Eu vivo intensamente. E eu também interpreto outra coisa que tu, na história que tu contaste, outro elemento que eu consegui buscar aí é a gratidão. Com certeza. Porque há pessoas que podem estar a olhar, não, ele trabalha tanto, ele faz trabalhos A, B, C e D, não queria nada estar nessa situação. Mas tu, naquela situação, estavas grato pela situação onde tu estavas, e a gratidão só traz felicidade. Tudo que aconteceu de bom fez parte de um sonho que eu sonhei, tudo que aconteceu de mal fez parte do sonho e me fez ser melhor hoje. Porque na vida a gente nunca perde, ou aprende ou ganha. Faz totalmente diferença. Entendeu? Que outros trabalhos é que tu foste tendo à medida? Não trabalhei muito em muitos lugares em Portugal. Não trabalhei em muitos lugares. Eu sou uma pessoa de morar em poucos lugares, que aliás, por isso perco algumas oportunidades, mas sou muito básico no questão morar, trabalhar. Eu, com a nossa empresa, que virou hoje um grupo, né? É o terceiro
quarto trabalho em Portugal em 25 anos. Quais é que foram os outros? Eu trabalhei nesta empresa de auxiliar de serralheria e manutenções em geral, não era da área. Depois arrumei uma oportunidade de trabalhar numa empresa com um amigo, que é uma pessoa que me ajudou muito, fez parte muito do meu perfil. Eu costumo dizer que eu sou o Carlos Renato Siqueira de Oliveira, em Machado, e sou o Renato Oliveira em Portugal. São duas pessoas completamente diferentes. Por que diz isso? O Renato Oliveira criou uma casca diferente. O Renato Oliveira em Portugal, para muitos, é um cara duro. Eu sou muito exigente no trabalho, muito exigente. Eu não é que eu não admito falhas. Não quero que ninguém trabalhe focado que a falha uma desculpa vai apagar a falha. Não, toda gente que trabalha comigo, toda malta que trabalha comigo, chega de manhã, vamos trabalhar sério. Não é porque o trabalho é feliz, é sorridente, que o trabalho tem que ser meio largado, né? Porque o trabalho é muito sério que tem que ser triste. Eu sou muito assim, eu sou bem exigente com todos que trabalham comigo. Por isso que comigo só trabalham os melhores. E é por isso que só trabalham os melhores. E então, a questão que você me perguntou, essas duas pessoas eu divido ela, o Carlos Renato Siqueira de Oliveira, o cara de Machado, sorridente, feliz, que é cara brincalhão, gosta de uma festa, gosta de estar e tal. E o Renato Oliveira é um cara muito mais sério, um cara muito mais responsável, um cara que leva o negócio muito a sério, que às vezes até choca um bocado, que eu não admito muito erro, principalmente meu. As outras pessoas não têm como eu controlar. Eu tento treiná-las e ajudá-las e acompanhá-las para que elas não falhem, mas eu não consigo controlar. Como é que tu lidas com os teus erros quando acontece? O que é Eu, que eu reflito muito o porquê que eu errei, porquê que eu não raciocinei, muitas das coisas eu já vivi, outros momentos, eles, e porquê que eu não errei. Normalmente distração, um bocado de brincadeira e envolvência, às vezes, no mundo empresarial com a vida pessoal. Nós latinos, né, somos muito de gente, né, somos muito por mais que nós não queremos, os brasileiros, angolanos, africanos, nós gostamos principalmente mais ainda que os portugueses, de estarmos ali e começamos logo a envolver. E a maioria das vezes é por envolver, deixar aquela barreira do mundo empresarial cair um bocadinho, entrar o pessoal no empresarial ou vice-versa, ou então lidar com emoções que não é da tua responsabilidade. Ou seja, é saber Por mais lidar. que nós tentamos ser duros ou temos um perfil empresarial e tal, somos pessoas, né? Somos E há pessoas. certas coisas que mexem. Principalmente quem vem do menos muito. Talvez, eu não tenha experiência, não sei te dizer, mas quem já nasceu num berço de ouro, nasceu com uma outra condição, talvez algumas coisas não mexam para ela. Mas a mim ainda mexe. Por mais que eu não queira, E depois isso é às que te leva vezes a a razão não... a emoção ainda mexe um bocadinho na razão. Eu sou muito mais razão, sou 90% razão. És 90% Renato, 10% Carlos. Verdade. E depois tinhas esses trabalhos, como é que surge o Renato empreendedor? O Renato empreendedor já existia. Lá atrás já existia. Eu venho de uma família, eu fui criado com um tio meu muito próximo que sempre gostou muito de fazer negócio. Compra uma bicicleta, troca por 1, 2, 3, 5 galinhas. E um dia eu ouvi uma coisa de um amigo dele que disse assim: tudo que você adquire, que reproduz ou se fabrica, é muito bom. E aquilo ficou sempre na minha cabeça. O que se reproduz, o que se fabrica. Em Portugal eu não tinha capacidade de criar gado para reproduzir, para fazer, que é o que eu pensava, né? E eu vim para cá muito com esse propósito. Mas depois a coisa foi mudando. Trabalhei em empresas ligadas às telecomunicações, mas sempre que eu empreendi, comecei a empreender, chegou a uma altura, eu tinha mais de 100 anúncios no LX,
Trabalhava das 8 às 5, à tarde ia separar as coisas dentro da minha casa com a ajuda da Maria Eduarda, da Monique. Eu e a Sol vendemos muito no LX. O que vocês vendiam? Para vendia de tudo um pouco. Nós vendemos muito. Quando começou o negócio das unhas de gel em Portugal, nós vendemos muito forno, muito gel, muito top coat. Nós tínhamos um nome fantasia de uma empresa nossa no LX. Depois também eu vendia pneus. A Eduarda, a Duda, a Madu ajudavam a entregar depois do horário de trabalho. Vendia os pneus usados, comprava no LX mesmo e vendia no LX mesmo. Por mais caro? É. Ok. No LX eu costumo dizer que ninguém bate na gente, né? Uhum. Então a pessoa estava pedindo 100, você oferece 60. Uhum. Muitas das vezes a gente pede, mas algumas vezes eles, olha, 60 não, mas 65, então tá, 65 você me entrega. E muitas das vezes eu tirava a foto diferente, eu dava um trato, dava uma limpada e tal, e revendia lá mesmo. E para além do OLX, qual é que foi o Não, primeiro? e aí começou, no LX chegou a grande crise, né? Grande crise de Portugal. Eu trabalhava numa empresa grande. Trabalhava numa empresa grande já há quase 10 anos. Tinha, vamos dizer, uma estabilidade, né? Que nós antigamente falávamos muito nessa estabilidade, que era um trabalho com estabilidade. E quando eu era um pau para toda a obra dentro dessa empresa. Estava sempre disponível para o meu chefe para fazer isso e aquilo depois da hora e tal. E quando foi a grande crise, eu cheguei nele e falei, olha, você disse que quando eu precisasse de ti como você precisa de mim, eu nunca digo não. Você disse que um dia se eu precisar de ti, você nunca vai dizer não. Chegou a tua vez. E ele, o quê? Preciso ser mandado embora. Tava mandando muita gente embora. E ele, tá maluco, eu não posso. Como é que eu vou fazer? Eu falei, João, você precisa. Eu preciso ser mandado embora. Que a minha mulher tem um salão de cabeleireiro. E eu quero agarrar naquilo. Quero dar um up. Quero trazer, eu vi ele transformar aquilo mais empresarial. E ele, você vai virar cabeleireiro. Na altura já tinha um salário a nível nacional, já tinha um salário muito bom. Dificilmente muita gente jogava fora. E ele falou, você quer aumento? Como é que eu vou estar falando isso pra você que quer aumento? Não quero aumento, João. Precisa ser mandado embora. E ele mandou-se embora. E aí andamos as voltas, as conversas, uma semana e tal. E como a empresa estava em crise, o país estava em crise, Portugal estava em crise, a Europa. Eu fui mandado embora e aí a coisa aconteceu. Peguei um dinheirinho, levantei um dinheirinho da minha indenização. E a coisa aconteceu, funcionou muito bem. Sou muito grato a essa empresa, não vou dizer o nome dela, infelizmente ela faliu. Mas eu sou muito grato a todos que eu conheci lá. Aprendi muita organização empresarial, que era uma empresa muito bem organizada. E aí arranquei com a Solange. Só para dar um contexto, caso vocês não tenham visto os episódios, já fiz 2, com a Solange, a esposa do Renato. Ela tem hoje um salão incrível, tem vários, tem o La Maison, o São João da Talha, Nós depois temos vocês 3 têm a barbearia, unidades. depois ela também tem cursos de mentorias, Temos tudo. Mas... E lá naquele salão fazem tudo. Tu lá encontras tudo um pouco. Se já viste os episódios sabes. Mas o salão nem sempre foi aquilo que era. Começou mais pequenino. Em que fase do salão da Solange é que tu entras? E tenho 3 perguntas. Uma, em que fase é que tu entras? 2, qual é que era a tua visão para o salão? Para tu estás-te a despedir, é porque tu tens confiança que consegues fazer alguma coisa. E depois o que é que tu fizeste? Porque tu disseste que querias estruturar aquilo e tornar aquilo mais uma empresa. O que acontece? Eu não quero ferir sentimentos, mas nós, vamos dizer nós, que eu sou profissional também da área da beleza, né? Já, infelizmente ou felizmente eu já não consigo executar tanto, estou mais na parte administrativa, na parte de gestão, marketing, coordeno um bocadinho tudo hoje no grupo. O que eu via? A Solange é uma mulher extremamente trabalhadora, talentosa, extremamente dedicada, mas a parte da organização, porque hoje em dia as pessoas trabalham muito bem, um cabeleireiro, uma cabeleireira, um barbeiro, e fala assim, eu vou abrir o meu negócio. A maioria das pessoas não tem perfil de gestão, não tem perfil de analítica do negócio. Era o que acontecia com ela.
trabalhava, mas não tinha aquele... E quando eu cheguei na empresa, o que aconteceu? Ela também se liberou mais. Ela não precisou ficar tão agarrada em necessidade de ela ir comprar, ela ir ver preço. Ela... Claro que nós trabalhamos sempre junto. Gosto que ela senta, que ela analisa, que ela olha isso aqui assim, veja lá a diferença, tal. E quando eu cheguei na empresa, isso deu uma aliviada grande. Eu fui tirar um curso. Eu sou barbeiro, tirei um curso de quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, é o que é. Para me entender também base. Eu gostava muito, queria mudar de áreas. Eu tinha uma área, ganhava muito bem, mas muito estressante. Uma área que depois, onde eu estava, eu para crescer ali, só se eu tirasse um curso de engenharia, telecomunicações. Eu preparei, fiz o acesso, entrei por conselho, conversando com uma pessoa que já estava há muitos anos naquilo, e falou: meu querido, eu estou há muitos anos, eu ganho mais 300 euros que você e tenho uma responsabilidade gigante. Pensa bem. E eu tinha essa grande oportunidade, eu sempre gostei também muito da área da beleza, eu sempre fui um bom consumidor. Então, quando eu cheguei na empresa, liberou com que a Solange fosse mais artista. Porque às vezes a pessoa trabalha num lugar, é um belo artista, um excelente artista, e ele confunde que por ele ser um grande artista, vai ser um empresário de sucesso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Normalmente as melhores marcas de barbearia do mundo e as melhores marcas de cabeleireiros do mundo não são de cabeleireiros. Tem alguém, um artista que assina, que está à frente da parte criativa e tal, mas funcionou tão bem porque tem um grande gestor atrás. Porque a máquina é que faz com que... Eu comecei a cortar cabelo, a fazer barba, eu sou muito dedicado a tudo que eu faço, eu gosto de fazer tudo muito bem feito. A coisa fluiu muito, investi, analisei como é que faziam lá fora, comecei a fazer aqui. Vamos dizer assim, entre a minha família, eu fui o primeiro da formação. Eu que puxei toda a gente para aquilo. Porque eu, na altura, montei a barbearia, montei o salão junto com a Solange, a coisa cresceu, a gente tinha um salão pequenininho, foi o primeiro dela. Quando tivemos um precalço ali da vida, daquelas que você tem que respirar, analisar e tocar em frente, para não deixar a bola cair, vamos dizer assim. Que a gente tava com um salãozinho começando a bombar, coisa funcionando, quando chega um representante do banco que tinha que lacrar a porta da loja, porque a pessoa que nos alugava a loja, que nós pagávamos todos os meses, já não pagava a loja há 2 anos ou 3 anos. Era para lacrar a loja, cheio de cliente. Aquele sonho acontecendo, imagina, você sonha, a coisa começa a acontecer, você despede, tá junto com a tua parceira, a coisa acontecendo, mais a minha filha mais velha, o salãozinho cheio de cliente, quando viu uma pessoa para lacrar a porta do teu negócio. Como é que vocês geriram isso? Primeiro desespero, isso é humano, né? E depois fomos analisando, calmamos, olha, o que nós vamos fazer? Vamos correr atrás do banco para tentar salvar a loja ou qualquer coisa. Enquanto isso, tinha uma pessoa que a gente conhecia, que era cliente, que estava terminando uma casa na esquina da frente. E aí aconteceu, e essa pessoa entrou na nossa vida assim, hoje é minha madrinha de casamento e meu padrinho de casamento. Arrumamos essa loja, fizemos um negócio com ele maravilhoso, ele é uma pessoa muito do bem também, um cara 10 estrelas, que é o Rui e a Vanessa. Nos ajudaram ali, alavancaram e nos ajudaram, montamos essa loja, aquele dinheiro que era para ser investido naquela, foi tudo investido no outro, e mais qualquer coisa. E aí falamos, olha, agora mudamos, aconteceu essa porcaria, mas agora esse salão vai dar para nós trabalharmos os dois aqui até ficarmos velhinhos. No final de 1 ano e meio já estava pequeno aquilo. E aí a coisa foi acontecendo, montei uma barbearia do lado, aí esse salão grande, que é o que nós temos em Vila Figueira até hoje. E aí fiz um conceito como consumidor que eu gostaria de ver dentro de um lugar que eu fosse cortar o cabelo e fazer barba, e aquilo estourou em Portugal. Qual que era o conceito? Foi a primeira barbearia com bar, com uma mesa de sinuca dentro, chamava Gentleman's Code Barbearia, em São João da Talha.
Foi a primeira barbearia a ter vídeos virais na internet, no Facebook. E aí a coisa aconteceu. Fazendo aqui, antes de voltarmos, aqui um parêntese, porque eu ia fazer isto depois, mas tem tudo a ver. Um dos aspectos, uma das lições que a Madu me disse que tu lhe passaste foi esta noção de sair da caixa, ser visionário, e não o ensinamento não é porque ainda ninguém fez que não pode ser feito, vai e faz tu. E ela mencionou ao telefone, quando estávamos a falar, exatamente esse bar, essa mesa de snooker, esse espírito que tu tens de ainda não foi feito, mas isso significa que não pode ser feito. Isso não significa que não pode ser feito. Tu podes ir pegar e fazer e Isso é sair da caixa. oportunidade. Os negócios, eu costumo dizer que aquela grande crise 2010, aí 2009, 2010, fez uma limpeza no mercado. A gente tinha muita coisa ruim no mercado. Que, às vezes a gente entrava num café, a pessoa diga lá, parecia que estava fazendo um favor. Não, é um comércio, nós somos um prestador de serviço. E a minha visão de negócio, Lara, como a minha filha disse, é assim: se não fazem, vamos fazer. Eu, na altura, fui super preconceituoso. Não, eu não sou nada desse negócio de preconceituoso, sou brasileiro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. As pessoas estavam muito engessadas que barbearia era barbearia e bar era bar. Entendeu? Então, quando apareceu aquilo, e eu fiz tudo legalizado, eu contratei um advogado, olha, me encaixa isso, snack bar e tal, numa barbearia. E ele, na altura, me disse, olha, o espaço tem que ser esse. Preparei tudo legal, abri. Aquilo, muita gente entrava, isto é um bar ou é uma barbearia? Eu ria tanto. Meus colegas, às vezes, esse cara tá sempre a falar isso. Eu pensando assim, o tanto que eu tô mexendo na cabeça das pessoas. E é essa a ideia. Uhum. A ideia do empreendedor fazer... A gente tem muita tendência, o ser humano, a copiar tudo que tá fazendo, né? Estão montando box de ginásio agora. Vamos todo mundo montar. Por que não pensam numa coisa diferente? Né? Vamos pensar numa coisa diferente. Eu costumo dizer para Solange, para minha sócia, esposa e sócia, em reuniões que nós temos, pelo menos uma vez por mês, uma reunião para analisar o negócio, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. E eu costumo dizer, vamos assim, temos que elevar sempre a fasquia. Que nós não temos inimigo. As pessoas veem a gente como colega de trabalho, às vezes como inimigo. Nós somos inimigos, somos concorrentes, e não é porque somos concorrente que nós somos inimigos, não podemos falar um com o outro. Eu janto com os meus maiores concorrentes, vamos dizer assim, só um que eu não janto com ele, que não é muito sociável e não está aberto. O resto nós sentamos todos na mesa, os meus 3 maiores concorrentes são meus amigos. A gente senta, estamos no mesmo nicho, todos trabalhando no mesmo segmento, sentamos, jantamos, damos risada, brincamos, falamos de negócio e a coisa funciona assim. Quando ajustamos todos e a coisa funciona assim. E quando você está a trabalhar no mercado premium, como nós estamos a trabalhar nesse momento, quando a concorrência começa a encostar, começa a fazer obras, a gente joga mais lá em cima. La Maison vai fazer 3 anos, eu já quero fazer umas obras de melhorias. Para muita gente era um salão para trabalhar o resto da vida, não. O cliente tem que ser sempre, meu ponto de vista, o cliente é uma peça de arte, de diamante, ou de conforme quem estiver assistindo idealizar, que você tem que ter uma flanela imaginária sempre a polir o cliente. Uhum. Porque o negócio pode ser lindo, maravilhoso, você pode ser um artista, um empreendedor, um gênio. Se você não tiver cliente, não vale nada. Uhum. Totalmente. Sem cliente, Não há negócio. não há negócio. Uhum. Você pode ter a ideia mais genial do mundo. Se não agarrou, criar uma estrutura. Porque eu acho que o mais simples do negócio, da minha área da barbearia, do cabeleireiro, é montar a estrutura. Depois é a persistência da liderança em que não deixa o pessoal que atende. Hoje o atendimento é programado para ser A, B, C, D. Amanhã ele faz A, depois já pula o B. Por mais fácil. Porque a galera é artista, a maioria é artista. Tem a tendência a voar, a criar. Não pode ser assim. O atendimento do cliente, o cliente tem que ser o ser mais respeitado dentro do negócio.
Eu zelo extremamente pelo cliente. O cliente é a pessoa mais importante dentro dos negócios. Você tem um negócio com 40 membros da equipe. Infelizmente, se tiver que ir embora 5 ou 6 ou 4, como já aconteceu, gente, vamos cuidar do cliente. O cliente é o ponto principal. Você montar estrutura, montar negócio, abrir portas lindas, maravilhosas. Toda a gente conhece restaurantes lindos que abriram e fecharam. Cabeleireiros lindos que abriram e fecharam. Por quê? Porque não estão focados no cliente. Uhum. Isso faz a diferença Não tem toda. uma organização empresarial atrás e focado no cliente. Muitas das vezes é aberto coisas muito grandes por vaidade. Então, eu tenho esse restaurante, eu tenho aquele salão. E a vaidade, o ego é tão grande que não foca no cliente. O cliente, todos têm que ser extremamente respeitados. A gente tem que respeitar o dinheiro dele, porque a gente não sabe a história do dinheiro, sabe? Uns têm 100 euros, 30 euros mais fácil, outros não, outros junta o dinheiro para realizar um sonho de estar naquele momento. Nós vendemos experiência. Então você tem que respeitar o dinheiro da pessoa. Uns têm acesso a 100, 200, 300 com muita facilidade. Tem trabalhos bons, tem uma vida legal, foi um beneficiado pela vida. Outros aproveitaram a oportunidade, estão numa situação, uma variante gigante de situações que tem um poder econômico maior. Mas você tem que respeitar aquela pessoa, o dinheiro deles igual, porque eu tenho pessoas que juntam 30, 40 euros para ir fazer um corte de barba na IEC. E você lá sabe o quanto ela se privou de alguma coisa para ir lá viver aquela experiência, para estar naquele ambiente, porque gosta do ambiente. Porque eu falo isso porque eu vivo assim. Às vezes eu tenho, hoje um pouquinho menos, mas já tive vontade de estar em tal lado e juntei, poupei para não atrapalhar a minha estrutura de vida, minha estrutura familiar, para gastar um dinheiro, ir lá gastar aquele dinheiro naquele lugar. A maioria das vezes eu seleciono bem e analiso bem, eu sou muito de Google, de ver reviews, de ver... E a maioria da experiência é boa, mas já tive lugares aí, grandes casas, que sai o tiro pela culatra. E erra nos pequenos detalhes. E eu, no que estás a dizer, estou a tirar uma grande moral da história, que é um gestor, uma pessoa que tem um negócio, um truque, uma boa maneira de pensar o que é que o meu cliente vai gostar é a pessoa prestar atenção ao que ela gosta quando ela é cliente, porque os donos de negócio também são clientes de outros negócios. É esse teu olho de, vim aqui, não gostei da maneira como esse senhor falou, não gostei disto, que tu vais te encarregar que no teu negócio isso não vai acontecer, ou que no teu negócio vai ser diferente, ou eu fui ali, eles fizeram assim, gostei mesmo disso, no meu negócio também vou pôr. Isso Das faz a coisas diferença. faz toda a diferença. Em todo lugar do mundo eu gosto de ir. Todo lugar que eu viajo eu gosto de ir. Eu gosto de lugar popular, para conhecer a cultura, ver as coisas de verdade. E depois gosto de ir naqueles lugares de referência, para ver o que faz a diferença dele ser tão grande. Uhum. Porque o que faz a diferença não é uma estrutura grande, não é profissionais lindos, como a gente tem pessoas com muito estilo nos nossos salões, pessoas bem vestidas, bem preparadas para atender. A qualidade é feita de um grupo de pequenas coisas. Para mim, das coisas mais chatas do mundo é se receber uma resposta neutra. Sabe aquela resposta apagada? Você pergunta, olha, gostaria disso, pode me trazer? A pessoa olha para tua cara, não fala nem sim, nem não, nem se ela ouviu, nem se ela não ouviu, nem se ela entendeu, se ela não entendeu. Isso é uma coisa que tu Esse disseste. tipo de profissional que atende as pessoas assim, sem ter aquela ligação, quando eu falo ligação, não é tá lá apertando, abraçando e chamando, contando da vida pessoal. Esse tipo de pessoa fria, que não tá dando o seu melhor, você sabe por quê? Eu acho que o segredo de você, acho, não tenho certeza, que o segredo de você ser uma pessoa de sucesso em qualquer coisa que você faça é fazer a 100%. Fazer bem feito. Que eu tenho muito orgulho de falar que eu fui o melhor a abrir vala, que eu abri muito tempo vala numa primeira empresa de telecomunicações com o Picareto. Fui o melhor a abrir vala. Depois eu fazia calçada portuguesa, aprendi a fazer, era o melhor a fazer calçada portuguesa. Depois passei para barbeiro, com certeza fui um dos melhores, não digo o melhor, mas fui um dos melhores, porque muita gente
foram informações minhas, isso é uma prova. Ninguém vai lá porque está recebendo dinheiro, vai lá, paga um ingresso e vai lá. Portanto, não tem dúvida. E sou um dos melhores gestores que as coisas andam a funcionar muito bem. Anda a crescer, a empresa anda a deslanchar. No mercado tão instável, a coisa anda a funcionar. Sabe por quê? Porque eu dou o máximo sempre. Pode não atingir o sucesso que queria atingir ou o patamar que queria, mas eu dou o meu máximo. Chega uma altura que eu tenho que... Por exemplo, agora eu já fui contratar mais 2 profissionais porque eu cheguei no meu limite. Eu já não tenho mais conhecimento daqui para cima. Uhum. Isso também é uma característica muito importante de um empresário ter. Agora, fala-me daquela fase que... Porque vocês montam a barbearia e depois a Solange já contou aqui no episódio como é que surge o La Maison. Que ela até diz que vocês estavam em conversas para se vão arrendar aquele espaço ou não, porque aquilo é extremamente caro, porque é no Parque das Nações, e que tu pegas e vais e fazes logo e que só lhe dizes depois que já está feito. Fala-me um bocado sobre isso, sobre esse tipo de atitude, e depois também quero falar sobre o facto de, ok, vocês têm o espaço, vamos começar as obras, Covid. Pois é, aí foi difícil. Fala um bocado sobre isso. O que acontece? Eu gosto de ser poupado financeiramente, ter uma poupança, sempre ser uma pessoa poupada, para quando aparecer a oportunidade. Uhum. E nós só crescemos muito, muito, muito. Nosso crescimento brutal foi sempre nas crises. Quando não está crise, a gente trabalha muito, muito, aproveita que as pessoas estão todas felizes e o giro, o dinheiro está girando e a gente ganha e guarda. Quando aparece a crise, é a altura de analisar as oportunidades. Foi o caso da loja do La Maison. Aquela loja, estamos a falar de quase 40% mais barata. Eu fiquei com ela por 40% mais barata. E eu não podia deixar a oportunidade passar. Eu preparo sempre as oportunidades. Pode não acontecer, às vezes perde, né? Mas faz parte. E eu acredito, no time que eu agarrei, fiquei com a loja, assumi aquela loja, eu fiz uma proposta muito, muito audaciosa para o proprietário, que foi um X de adiantamento, um X anos de contrato com opção de compra e venda. E eu sou muito sensato nas minhas decisões, eu penso probabilidade A, B, C, D, se isso acontecer, a coisa que a gente não controla, mas o que eu controlo, que pode acontecer, eu tento estar mais precavido. E a Solange ou fazia aquilo naquela hora ou não fazia nunca mais. Ela no salão nosso de Vale Figueira, a Lara conhece, né? Salão de Vale Figueira? Não. O salão tem um estacionamento, um salão muito bom, com estacionamento para 6 carros na frente, privado e tal. Aquilo tinha dia que tinha carro em cima do passeio, atravessado, até a polícia aparecia para desorganizar ali. Então, ou ela se lançava, subia de nível, como eu te falei, subia de nível do mercado naquele time, ou o time dela passava. Porque eu acho que tudo na vida é time. Você agarra ali, você tem que estar com sensibilidade se é uma oportunidade ou se é uma armadilha, né? E quando você acredita e você analisa os pontos que a probabilidade de ser uma oportunidade é muito maior do que ser uma armadilha, tem que avançar. Por isso você tem que... Recursos, não é ser acumulador de dinheiro, nem sou muito assim, nem ligo muito para dinheiro, não sou pessoa de coisas caras, nada. Mas gosto de estar preparado para a oportunidade, como estamos a preparar para uma oportunidade nesse momento também. Boa. E estavas preparado para essa oportunidade. Tava. Depois vocês conseguem fechar o sítio, 40% menos, vão começar as obras. Covid. Conta-nos tudo, como é que foi essa fase? Aí foi uma porrada. As obras estavam para 3 meses, passou esses 3 meses, Covid. A loja aconteceu pós-Covid. Ou seja, já estavam... Okay. Eu andava a namorar, vamos dizer assim, no vocabulário calão, andava a namorar a loja.
Mas era um valor muito alto. Eu olhava para a rentabilidade, eu falava, não encaixa nessa rentabilidade. E aí vem o Covid. Nós tentamos manter as equipes, trabalhamos, entregamos material em casa, tal. Abre para o Covid. Abre para o Covid, e os outros concorrentes que queria ficar com a loja, todos foram embora, né? E aí o senhor proprietário me liga, Renato, a loja é para ti, aproveita e tal. Eu falei, aproveita, tem uma proposta para si, X. Tá de maluco? Isso não, eu fiz a proposta metade. E não, eu falei, então, vamos conversar. Fomos conversando, ajustamos, fizemos a proposta. Arranco com as obras. 3 meses, 4 meses para fazer a obra, acho que era 4 meses que eu tinha negociado com ele. Só que o mundo não estava preparado para aquilo. Não tinha materiais. Não achava material para lado nenhum. Nem pessoas para dar orçamento às vezes. E nós tivemos 1 ano fechado, com a loja fechada, a fazer obras. Foi um perrengue. Como nós queríamos materiais, como a Lara conhece o La Maison, materiais nobres, muito dourado, muito inox dourado. Isso era tudo material importado, não tinha nada. E em algumas coisas nós ainda improvisamos, que era coisa que não era para ser daquele jeito. Mas foi 1 ano de obra. 1 ano de muito perrengue, com as 2 lojas abertas, a trabalhar. Eu optei, porque na altura não tinha muitas empresas, as empresas estavam igual a nossa quando abriu. Estava com falta de pessoas, que muitos pessoal brasileiro regressaram, muitos africanos regressaram, muito pessoal do leste na altura regressou também. Pessoal imigrante, que era a máquina da construção civil. Os empreiteiros estavam também sem mão de obra. O que eu fiz? Eu optei por fazer abdicação direta. Fui fazendo as fases e eu geri na obra. Olha, foi uma aventura maravilhosa que me trouxe muito conhecimento, o que não fazer, as capacidades que eu imaginava que eu nem tinha, que eu aprendi ali. Foi maravilhoso. Foram uns perrengues, assim, vários dias na semana, até 2, 3 da manhã, na fase aí meio pro final, na parte mais decorativa, daquela iluminação toda, aquele tanto de iluminação nos espelhos. Aquilo nós tivemos que trocar tudo, tivemos que mudar tudo, porque foi muito caótico, mas foi muito bom. E o empresário precisa de estar preparado para fazer esse tipo de coisas. Porque eu depois tenho uma pergunta que é: vocês estão em obras durante 1 ano, ou seja, é 1 ano que vocês têm que estar ali a pagar a renda do espaço, mas o espaço não está rentável, vocês não estão a operacionar. Não. Como é que há muitas pessoas que pegavam e desistiam e diziam não tem condição. O que é que um empresário precisa de ter? O que é que um empresário precisa de saber para conseguir lidar com fases como essa? A primeira atitude, Lara, é não ter o ego inflamado. Eu sou um empresário, mas se tiver, eu parto, eu pinto, eu arrasto, eu carrego caixa, percebe? Percebe que outros empresários não precisam fazer isso. Eu sou um empresário ativo em todas as áreas. Se precisar, eu vou a todas as áreas. Delego. Hoje já tem gente... uma próxima visita, eu vou te apresentar a nova estrutura nossa. Estamos com vários diretores, em cada área entrega um diretor, eu faço o gerenciamento de todos. Mas eu sou muito ativo. E a primeira questão que nós fizemos foi falar com o nosso senhorio. Olha, se passa isso, o que você pode fazer para nós não estarmos em cumprimento consigo? O não era garantido, né? E aí fizemos uma redução das rendas, uma diluição de renda. Ele foi muito, muito compreensivo, é um homem de negócio também, e ele falou, olha, essa frontalidade que outros não têm comigo. Escondem, não atendem telefone, não respondem e-mails. Nós fomos frontais, demos uma reduzida e pondo os outros salões a trabalhar mais horas. Eu vou trabalhar muito ali, a gerir a obra, para não ter que ter um gasto tão grande com uma empresa que entrava e dava a chave na mão. É giro, é legal, mas não era a nossa realidade, e eu não gosto de fazer isso, porque acho que o negócio, as fases, fica mais bem feito. É mais prático, chave na mão, e reduzi. Fui falar com quem devia, e tinha que falar, não é? Tem que ser sincero, tem que jogar claro. A sinceridade. E fui sincero, falei, o ponto de situação é esse.
Não é por má fé, veja aqui, levei impresso para ele os e-mails todos sem resposta, veja aqui, tal. Ele falou, Renato, você não é o único, eu estou na mesma situação contigo em outras situações. Então vamos ver o melhor para nós aqui. Quando a loja abrir, você começa a me pagar uma porcentagem disso e tal. E quando abriu, foi um sucesso total. Tenho duas coisas para dizer sobre isso. Uma é mais um ensinamento que a Maida tinha dito, que está totalmente ligado a isto, mas antes disso, já menciono essa parte. Já é a segunda vez que tu mencionas a palavra ego. Na tua experiência e da tua convivência também e da tua análise, porque tu és muito observador, a tua análise de outros empresários e as quedas que os empresários têm, fala-nos sobre o papel do ego. O empresário hoje em dia, porque eu não quero ser mal interpretado, pode ser uma coisa não contextual, mas nós vivemos basicamente de rede social, vendemos o nosso trabalho, mostramos o nosso trabalho muito em rede social. Hoje em dia, as redes sociais, como toda a gente sabe, são coisas maravilhosas, a gente tem acesso à informação, a pessoas muito legais, mas embelezam muita coisa. O empresário, hoje em dia, a palavra empresário mexe no ego de muita gente. Muita gente ganhava muito mais dinheiro quando trabalhava numa outra empresa, como funcionário, que não tá nada, a pessoa não é menos, mas a pessoa adora, eu sou empresário, eu tenho meu negócio, vai ver, não tem rentabilidade do negócio, que nem sabe o que ele tá fazendo no negócio. Aí vem o ego. Quando fala em empreendedor, a pessoa, quando decide ser empreendedor, ela tem que gravar só as 3 últimas letras da palavra. Dor. Dor, meu amigo. Paga toda a gente e tá sem dinheiro. Entendeu? Porque o pulo do gato, vamos dizer assim, tá aí. Eu sou um empresário ativo. Eu tô na dor. Eu, para não ter baixa rentabilidade, eu prefiro fazer manutenção nos meus negócios ao domingo. E quem que vai acompanhar os homens da manutenção ao domingo? Sou eu. Outro não abre a mão do dia de descanso dele. Eu também, muitas das vezes, eu até posto, até meio repetitivo, mais um dia de sorte. E a escada, o pessoal fazendo manutenção, partindo uma parede de pladura, arrumando, fazendo, desentupindo uma coisa, mudando uma máquina que está variada. Mais um dia de sorte. Eu gostaria muitas vezes de estar na praia, como muitos estão. Eles estão errados? Não. Mas eles é uma opção deles. Só que às vezes, o fulano de tal tá ali, tá, Solange tá ali e tal, porque tem sorte. A sorte dá muito trabalho, sabe? A sorte dá muito trabalho. E essa coisa do empresário, quando o indivíduo abre uma empresa, o advogado dele fala, agora você é empresário, aquilo já sobe no ego, já pensa... Porque a rede social nisso vem trazer muita lavagem cerebral, sabe? É igualzinho aqueles cursos, aprenda marketing digital em 40 horas, em 10 dias. Às vezes a pessoa senta na minha frente para me apresentar uma proposta, que às vezes estamos a procurar social media e tal. A pessoa não percebe um boi daquilo, gente. Já comprou um curso de um expert que gravou. Às vezes a pessoa que dá o curso tem muito conteúdo, só que a pessoa nem se dedicou àquilo. E os gurus a ganhar milhões, a vender que aquilo vai ser fácil, trabalho 3 horas por dia, trabalho na praia e não sei o que lá. Minha filha, eu sou empresário, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho isso, tenho aquilo. Toda gente tem que me dar resultado. Por isso eu não gosto de negociar preço para baixo, porém não negocio qualidade. Tem que me entregar o que prometeu. E se não entregar, infelizmente tá fora. Hoje no mundo digital, muita gente passa ao lado de uma grande carreira por dedicar pouco, sabe? Acreditar na história que você vai trabalhar muito pouco. Eu tenho um network bem legal de muita gente de sucesso no mundo digital. Eu tenho muitas pessoas perto de mim com muito sucesso. Pergunto se eles trabalham um pouco. Anda no loop sempre, é uma loucura, a vida é uma loucura. Só que aí aquele coitado que pensa que ele vai ser empresário, quando pensa em empresário, fala a palavra empresário, ele já pensa Mercedes, BMW, relógio,
roupa de marca, jantando no restaurante da moda e tal. Normalmente um bom empresário nem tem muito tempo para isso. É mesmo. Entendeu? Disseste tudo. Isso é meu ponto de vista sobre... Não quer dizer que seja Não certo. é mesmo a verdade, é mesmo certo. É mesmo certo. É a coisa crua, nua e crua. Não vamos é verdade. pintar a coisa muito bonita que nada. Os 3 pilares para venda hoje em dia, para enganar as pessoas, não, para atiçar as pessoas que querem ser enganadas. Rápido, fácil e lucrativo. Eu já as 3 coisas que eu corro. Não, tem mais uma quarta, que é você ganhou. Você acabou de ganhar. Quando a pessoa acabou de ganhar, eu até assusto. Não estou habituado a ganhar nada na vida. Então, quando fala que eu ganhei, eu assusto. Mas há muito essa cultura na internet de Rápido, fácil, lucrativo. Sim, e acabou de ganhar. Também concordo. Depois, o ensinamento, que está totalmente ligado àquilo que tu estavas a falar há bocado, que a Madu mencionou também, que eu achei muito relevante. Ela mencionou vários, mas eu acho que este é o que eu acho mais interessante, que foi o nosso nome, a nossa reputação, é tudo. A nossa reputação é um recurso. Com certeza. E achei bastante interessante é ela, quando eu lhe pergunto o que é que aprendeste com o teu pai? Foi uma das principais coisas que ela disse, que foi que a minha reputação, o meu nome é um recurso. Acho muito interessante, acho muito, muito verdade. Acho muito que há muitas pessoas que subestimam isso. Há pessoas que acham que se não tens dinheiro, não dá para fazer nada acontecer, porque o dinheiro é o único recurso que existe no mundo. Há pessoas que não prestam atenção à reputação que têm e compram guerras e fazem coisas e agem de forma não com má índole, etc. E que estão a denegrir a sua reputação, mas não estão preocupadas com isso porque acham que pronto, é só a opinião que aquela pessoa tem sobre mim. Isso danifica muito e depois vai chegar ao futuro e vai danificar. Fala um bocado sobre a importância do nome. Todas as vezes no meu mundo, na minha vertente empresário, que eu costumo simplificar assim para minha família e para as pessoas que estão perto de mim, que é um tubo que chega assim, aí ele começa a ficar cheio d'água e entupir, né? Que é o problema, que é a confusão, que é ali aquele momento de decisão, o momento que você precisa crescer, se você vai crescer, o tampão. Às vezes a nossa vida a gente não sente que está um tampão, assim, tem alguma coisa tampando. Todas as vezes que esse tampão foi tirado, foi por conexões do meu passado. Pessoas que eu conectei lá no passado, que eu não falhei com elas, que eu fui uma pessoa legal. Uma pessoa legal não é dar, não é pagar, jantar, não é... Pessoa legal, consistente na vida, trabalhadora. Todas as vezes que a minha vida estava com um tampão, que esse tampão desbloqueou, que tirou aquele tampão, foi com alguma pessoa ligada ao meu passado. Pessoas estão ligadas comigo há muitos anos, pessoas que às vezes eu nem vejo há muitos anos. Mas que a pessoa chegou, por acaso conhece fulano de tal? Ótima pessoa. Ele é mulher, trabalhador, gente honesta, gente de bem, gente que não mete-se em confusão. Tá vendo o que é a reputação? Reputação você vai levar para sempre na vida. E muitas coisas, muitas conexões, muitos lugares, muitas pessoas você precisa chegar, o dinheiro não compra você chegar lá. Tanta gente que quer comprar postos de cantor de sucesso, atriz, ator de sucesso, até chega, mas depois não há consistência. Certo? E no mundo empresarial é muito eu olhar para a Lara, uma pessoa me pergunta, o network de verdade, network não é você estar ali tomando um copo, falando com a pessoa e fazer umas propostas. Network é quando a pessoa tem um problema ou a pessoa pensa numa oportunidade e pensa em ti. Isso é network. O network de verdade você tem que ter caráter, você tem que ter nome, você tem que ser uma pessoa credível. E isso que eu falo sempre para elas. Nunca perca isso. Porque dinheiro você perde, você ganha de novo. A reputação é e muito nunca difícil. Preocupar com o mundo empresarial ser um salvador da tua autoestima, sabe? Não se meta, você vai falir. Você vai arrumar problemas graves psicológicos.
Tá com problema de autoestima, problema psicológico, psicólogo. Não mete se abrir loja, pôr teu nome pra todo lado aí. Porque depois aquilo começa quando a coisa não é bem estruturada, uma coisa de você fazer um prédio com vários andares sem uma estrutura, começa a ruir tudo, a cair, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando vê, você só tem cacos na tua mão. Pois é, entra o ego de novo. Aquele dinheirinho que ganhou, começa a arrumar dinheiro com o pai, com a mãe. Quantas pessoas que torram fortuna para não fechar uma marca, uma loja? Por causa do ego, porque elas Por não causa do querem ego. nunca dizer Aquilo é um eu fui negócio, à aquilo é falência. uma coisa viva. Ela começa a deixar de ver, você tem que ser esperto, você tem que correr. O porquê? O que não está retornando os clientes? O que está se passando? Mas é muito difícil, porque às vezes as pessoas perguntam-se, pá, o meu negócio não está a correr bem, mas porquê? Ele A tem que ir pessoa pro vai negócio, arranjar- tem que acordar Mas a pessoa- cedo a e pessoa dormir vai- tarde. A pessoa vai arranjar uma lista enorme de razões pelas quais não está, vai apontar o dedo para aqui. Nunca ela vai achar que o problema é ela. Yeah. E isso é um E ego. muitas das vezes a gente subiu. Eu já passei por isso. Eu já falhei também nessa parte. Já falei essa parte, achando que eu era o supremo, que não sei o que lá, não. Hoje eu sou uma pessoa muito mais relax. Busquei um profissional da área com mais de 16 anos, que me reestruturou, criou todos os protocolos de como entrar, como se vestir, como se portar, como funcionar, em relação com o meu RH. Eu só conecto com eles, tá tudo bem, funciona, não funciona, por que tá funcionando? Tá meio abatido, passa alguma coisa que eu posso te ajudar? Ah, não, tá tudo hoje, é só tranquilo, filho, tá andando, todo mundo tem suas metas a cumprir e a coisa funciona muito melhor. E é preciso, para uma pessoa tomar uma decisão dessas e fazer essa viragem, é preciso humildade. É. Sabe por quê? Eu me apercebi que só de força de vontade não adianta. Só de força de vontade. Chega num limite ali, se você quer ter um negócio do nível mais alto, você quer trabalhar com um cliente diferente. Porque supostamente, aí vai entrar as redes sociais também, supostamente as pessoas que pagam mais são muito mais exigentes. Não é pagar em valor, é pagar em tudo, o tempo dela, né? Pra sair, pra ir num lugar hoje em dia. E há pessoas que pagam porque tá na rede social, porque a Lara tá lá, porque a Solange tá lá, porque a Madu tá lá e vai. Mas esse cliente é o que é o cliente só de passagem, né? O cliente a sério que fideliza, que frequenta a casa, que orgulha-se em falar que tá naquela casa, que gosta daquele restaurante, que é cabeleireiro, daquele dentista, daquela oficina de carros, daquele conceito de motos e tal, é um cliente que sabe muito bem o que quer. Então, volta naquilo de novo. Você tem que trabalhar bem ele, você tem que ter atenção nos hábitos. Os hábitos também mudam um bocado. Você não pode ter um negócio engessado durante muitos anos. Você tem que dar manter o conceito, manter a ideia, mas ir adaptando um bocadinho a coisa. Capacidade de adaptação. Agora entrando aqui numa fase final do episódio, eu quero falar sobre uma coisa que se calhar tu não estás à espera. Que é, as 2 vezes que a Solange esteve aqui, ela mencionou muitas vezes, sem eu lhe perguntar, ela está sempre a falar sobre isso, a maneira como ter-te como marido foi uma peça fundamental no sucesso dela. E isso faz-me pensar, porque eu por acaso no outro dia estava a ver um podcast que estavam a falar sobre isto, que é, existem aqueles parceiros de vida que te impulsionam e depois existem aquelas pessoas que te cortam as asas, que te vão podar, que te vão manter no mesmo sítio, que te puxam para baixo. E ela descreve-te muitas vezes como aquela pessoa que ela já está a ir e tu pões o fogo para ela ir mais rápido. Eu acho que isso é uma coisa muito importante enquanto marido. Então eu queria falar um bocado sobre isso. Eu sou assim como marido e como pai, como amigo também, sabe? Eu acho que quem gosta de verdade ajuda, quem gosta de verdade impulsiona. Mas eu sou muito frontal. Às vezes, mas não deveria ter falado isso pra mim, mas essa é a realidade. Você não quer ouvir de mim, você vai
receber tapinha nas costas das pessoas e as pessoas vão pensar o que eu tô te falando. A dura realidade. As coisas quando são pra ser, tem que ser. Quando não são pra ser, não são. Eu sou um homem de mulheres, né? Eu sou um homem de mulheres. Parece estranho, mas eu falar um homem de mulheres ou mulherengo, não, eu sou um homem de mulheres. Eu tenho mãe, irmãs, mulher, 2 filhas e 2 cachorras e uma neta. Então, cara, eu sinto assim o protetor delas, eu sinto que eu tenho que impulsionar. E eu acho que é uma realização muito pessoal também, impulsionar pessoas, sabe? É uma coisa que é tão bom você ver, né? Que eu impulsiono a Solange de outras formas. Passou tantos profissionais pela barbearia, pessoas que entraram sem saber fazer nada. Tem um rapaz que é um profissional muito bom, que entrou lá para fazer um estágio na recepção, eu acho, que nem era para ser barbeiro. E hoje é um barbeiro, um cara muito bom profissional. Hoje não fala comigo, ficou chateado por alguma coisa, mas ele me vê, acho, não sei, como rival, mas é uma pessoa que eu gosto muito ainda. Uma pessoa que tem um carinho muito especial, foi uma das melhores pessoas que passou na minha barbearia. E para falar nessa questão que eu sinto bem impulsionar as pessoas. Tem pessoas que têm que levar choque. Uns são impulsionados de uma forma, outros de outros. E eu sou essa pessoa que não tem problema em impulsionar, não tem problema em dar aquele empurrão. E a minha mulher é uma mulher, assim, eu sou até suspeito de falar, mas ela é uma mulher muito talentosa, né? Muita vida. Solange tem muita vida. As pessoas trabalham com ela, até habitua ali, tá aquela vida, tanta vida em volta, que quando ela não tá, parece que a música não tá tocando, parece que não tem tanto brilho, as luzes, que é uma mulher com uma presença muito forte. Eu acho que eu não fiz nada especial, só auxiliei o crescimento dela. Eu fui auxiliar. Ela é uma pessoa verdadeiramente muito pura, sabe? Solange é muito simples, muito pura. E eu não gosto de cortar isso dela. Há coisas que eu vejo no mundo dos negócios que ela não vê, que eu não quero que ela veja também. Porque senão ela vai ficar... Ela vê a vida tão colorida, o mundo, as coisas tão coloridas, as pessoas tão coloridas, que eu prefiro estar ali a parar por trás das coisas, a fazer, vamos dizer, o trabalho assim mais duro, em falar com as pessoas, falar isso não são assim, isso nós não queremos assim, não aceitamos assim, para os parceiros, olha, o negócio para a gente continuar é assim, assim, assado, e deixo ela ver a vida, para ela ter essa inspiração de criar tanta coisa bonita, de criar o trabalho dela que é maravilhoso. E é isso, eu tenho muito orgulho em ser marido dela também, que ela é uma mulher maravilhosa. O que é que tu achas que faz um bom marido? O que faz um bom marido? Eu acho que há muita coisa que faz um bom marido. Ser honesto, ser fiel aos seus princípios, né? Que para ser um bom marido, você está relacionando com uma pessoa. Eu tenho dois fatores muito complicados, né? Que eu tenho uma sociedade ligada por amor, que é a vida, e tenho uma sociedade ligada por negócio, que é a nossa empresa. Que o sócio de uma empresa e o casamento é a mesma coisa, sabia? A única diferença é que um é ligado por um negócio e o outro é ligado por amor. Então eu tenho umas regras, tipo, antes das 9 da manhã eu não falo de negócio em casa. Depois das 9 da noite eu não falo de negócio em casa, só se for muito urgente. Às vezes ela fica, olha, não, falta 15 minutos, Solange. E é isso que eu levo pra vida. E ser um bom marido é ajudar a pessoa quando ela tá num dia menos bom, falar as verdades, mesmo que às vezes doa pra pessoa, pensar que a vida, você decidiu viver uma vida a dois, que nem sempre as tuas vontades têm que ser prevalecer, e olhar para outra pessoa como um ser que você tem que cuidar, né? E é isso. Última pergunta. Onde é que as pessoas te podem encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram pessoal, apesar de eu não estar muito ativo. Renato Oliveira Barber. E para quem quiser conhecer a minha loja, a loja onde eu sou diretor criativo, que é a GC Barber House, no Parque das Nações. Uma barbearia linda, maravilhosa, não é porque é minha, mas é linda, maravilhosa, com uma vibe
espetacular. Eu nunca fui. Nunca foi? Não, eu já fui imensas vezes ao La Maison, ao cabeleireiro, que tem uma vertente assim mais feminina. Depois vocês têm... A Solange já me disse que a barbearia é o equivalente masculino, é o espelho masculino do La Maison, mas eu nunca fui. Porque nós pensamos assim, o que a mulher gostaria de encontrar num lugar? E o que o homem gostaria de encontrar num lugar? Que nós não fazemos nem a barbearia. A barbearia não é feita para todos os homens. Uhum. Por mais que passe 1000 por dia ali, não é para os 1000 entrar. Sabe? Porque senão eu vou estar conectando com a pessoa que não tem aqui essa conexão. A GC foi criada e continua desde a criação a conectar para as mesmas pessoas. É um mundo, é um cavalheiro, é um gentleman, é uma pessoa que se importa muito com a formalidade, um QB, sabe? Tá naquele mundo dele, saber que ali as mulheres são sempre bem-vindas na GC Barber House. Porém, o mundo é dos homens ali. Uhum. E os homens também no Solange Cabeleireiros são bem-vindos, mas o mundo é das mulheres ali. Então, a gente faz Solange Cabeleireiros, tanto o La Maison como o São João da Talha, um mundo para as mulheres se sentir bem. E o La Maison foi mais conceitual do que o primeiro, até por uma questão de dimensão, né? O La Maison tem quase 500 metros quadrados. E é uma loja muito pensada no conceito feminino, tudo que a mulher quer encontrar. E a GC também. E funciona, está funcionando muito bem, graças a Deus. E graças ao nosso trabalho. Temos muito trabalho. Nesse momento somos a barbearia com o maior número de reviews de Portugal. Yeah. Isso é ótimo e vocês estão mesmo muito parabéns. Olha, obrigada, Renato, pelo teu tempo. Obrigada por ter estado aqui. Espero que tenhas gostado da conversa. Eu Gostei. Adorei. Acho que lá em casa as pessoas podem tirar muito proveito desta conversa, principalmente os empresários, mas não só. Espero que tu lá em casa tenhas gostado de ver este episódio. Conto contigo para a semana, todas as quartas-feiras. Sai um episódio às 10h30. Dá uma vista de olhos ao Instagram da barbearia, do Renato também. Exatamente. O Instagram da barbearia é GC Barber House, o site gcbarberhouse.pt e o meu Instagram, Renato Oliveira Barber. Tá bem? Experimenta. Eu sei por acaso os homens têm muito aquela lealdade com os barbeiros deles. Eles só cortam o cabelo com o barbeiro. Mas quem não quiser cortar cabelo, não vai tomar uma cerveja conosco, vai experimentar beber o um café. Olha, pra quem gosta de café, temos 2 lotes de café premium maravilhoso, um do Brasil, um da Nicarágua. Então experimenta e fica ali no Parque das Nações. Não te esqueças de subscrever, ativa o sininho, porque isso significa que tu vais receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. Vejo-te para a semana. Corta.